Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Mal Absoluto, edição número 1. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, agora você pode se tornar membro geek do canal. Em 1951, sob o olhar severo da Comissão de Atividades Anti-Americanas, um herói alado rompe o silêncio. De pé, imponente e desafiador, o Gavião Negro encara os poderosos, disposto a abrir mão de segredos para servir ao país. Entre fumaça de cigarros e copos de uísque esquecidos, suas palavras ecoam como lâminas. Revelar sua vida, sua identidade não é sacrifício, mas prazer em denunciar os inimigos que corroem a nação. No presente, em uma arena, a tensão é medida pelo esticar da corda. Oliver Queen, o Arqueiro Verde, prepara-se para uma precisão de quem transformou disciplina em arte. Seu braço firme, olhar focado, cada respiração controlada. A flecha já sabe o destino antes mesmo de ser solta. Oliver Queen permanece firme como o arqueiro lendário que o mundo conhece. Na penumbra do seu refúgio, a Caverna da Flecha. Flechas vibram entre seus dedos, carregadas de precisão e memória. A cada disparo, tenta recriar o feito lendário de Robin Hood, dividir uma flecha em outra, alcançar a perfeição absoluta. Cercado por tecnologia de ponta, armas meticulosamente organizadas, Oliver Queen revela a dualidade de sua vida. Entre hobbies e batalhas, o arqueiro mantém um espaço que reflete tanto sua genialidade quanto sua obsessão. Mas a conversa muda de tom. Sua expressão endurece ao mencionar um nome que ecoa como promessa de confronto: Jubal Slade. Consumido pela fúria, Oliver Queen não enxerga apenas inimigos. Ele vê um sistema inteiro apodrecido, comprados por poderosos que se julgam intocáveis. Cada palavra é cuspida como veneno, denunciando a podridão que corrói a sociedade por dentro. Entre flechas e pensamentos, ele questiona seu papel, até perceber que não há escolha. Ou age ou continua cúmplice desse câncer moral. Batendo a ponta da flecha contra a mesa com força brutal, ele sela sua decisão. Com arrogância escorrendo em cada palavra, Hector Amon conversa ao telefone como quem já controla o jogo. Compra juízes, silencia vozes, transforma milhões em troco de bolso. Para ele, Oliver é apenas um sonhador, alguém que confunde justiça com vaidade. Seguranças o interceptam, dizendo que para a reunião que vai participar, não pode levar dispositivos eletrônicos. Com a arrogância típica de quem acredita estar acima das regras, Hector Amon desfila em seu terno vermelho, como se fosse dono do mundo. Confrontado pelas medidas de segurança, trata os protocolos como mera formalidade, brincando com a ideia de que até suas roupas são demais para aquele lugar. Mas por trás do sorriso debochado, o desconforto cresce. A fachada de poder precisa se adaptar às exigências de um jogo maior. Quando atravessa a porta pesada, é anunciado com seu próprio nome, como se o destino o chamasse para prestar contas. Hector Amon. Na sala iluminada por luz fria, o jogo de poder ganha um novo tom. Verônica Cale, firme e direta, se apresenta como a chefe, deixando claro quem comanda aquela mesa. Hector Amon tenta quebrar a tensão com sarcasmo, pedindo um macchiato como se fosse uma brincadeira. Mas Ra's al Ghul corta o clima com palavras afiadas. Ali não há espaço para piadas, apenas para negócios sérios. O confronto verbal revelou que Amon talvez tenha subestimado completamente a gravidade do lugar em que entrou. Ra's al Ghul então se revela. Seu nome ecoa na sala como um presságio, impondo silêncio imediato. Seus olhos carregam séculos de segredos e até os mais poderosos se calam diante dele. Eleanor Tawny reforça a gravidade do momento, lembrando que o tempo deles é precioso demais para ser desperdiçado com piadinhas. E nesse mesmo momento vemos aquele que é conhecido como o Coringa do universo absoluto, trilionário, forjador de bem absoluto, e que já foi mencionado sobre sua repulsa com piadas em HQs do Batman absoluto. Nova York, 1939, Wesley Dodds,
Um brilhante químico enriquece com suas fórmulas anestésicas, mas logo seu destino se entrelaça ao manto do justiceiro mascarado conhecido como Sandman. Armado com gás do sono, conquista fama como herói, até que a sua vida é brutalmente interrompida, encontrado morto, seu laboratório saqueado, suas criações roubadas. Um ano depois, armas letais de gás surgem nas mãos do exército e a suspeita recai sobre seus segredos roubados. Para uns, teoria da conspiração. Para os historiadores, uma certeza incômoda. A ciência de Dodds foi corrompida e o herói pagou o preço mais alto. Gotham, 1932. Ted Grant, um jovem boxeador injustamente acusado de assassinato. Ele decide vestir um capuz e se tornar o vigilante conhecido como Gato Selvagem. Com punhos firmes e alma romântica, conquista as ruas, enfrentando criminosos de pequeno e médio porte. Mas em uma noite de vigília, descobre a podridão mais profunda. Propinas pagas para encobrir fábricas de munições inseguras. A decisão que toma muda tudo. Aceita dinheiro de suborno e abandona o traje. Los Angeles, 1951. Iron Murrow, o dublê que parecia indestrutível, vira lenda viva ao prometer uma batalha sem fim pela verdade. Mas a sua recusa em se curvar à máquina política custou caro. Diante do comitê de McCarthy, ousou chamá-lo de demagogo e selou seu destino. Do brilho de Hollywood, foi jogado ao esquecimento no deserto de Nevada, até que um teste químico, entre aspas, acidental, encerrou sua história em nuvens venenosas. Três exemplos entre centenas. Heróis que ousaram desafiar o status quo e foram apagados. Sempre foi assim, mas agora está sendo diferente. O chamado evento Gateway marcou o mundo como um corte profundo na realidade. Em meio ao caos, surgiu uma criatura aterrorizante, o tetracídio, mas ainda mais temível foi a mulher que se ergueu contra ele, Diana, a Mulher Maravilha absoluta. Com uma força saída do inferno, transformou-se em Medusa, petrificou o monstro e destruiu com um único golpe. Sua presença não apenas intimidou, ela assumiu o comando da cena e até os soldados a obedeceram sem questionar. Enquanto relatos de caos se espalham pelo mundo, um homem, capaz de derreter tanques apenas com um olhar. No Brasil, ele derruba operações inteiras da Lazarus Corp, indiferente ao fogo de artilharia. Mas não é o único sinal. Em Gotham, um humano redefine os limites da humanidade, fundindo-se à própria cidade, marcado por uma lâmina em formato de morcego que carrega em seu peito. Novos eventos cósmicos abalam a Terra. Um objeto alienígena despenca sobre Evergreen, criando outro evento Gateway e alterando para sempre aqueles que sobreviveram. No caos do Fort Fox, um experimento militar foge ao controle, liberando forças incontroláveis. Entre relâmpagos verdes, velocidade estonteante e entidades de formas incertas, nascem figuras que desafiam a compreensão humana. São sobreviventes, mas também são algo a mais, transformados, imprevisíveis, talvez até inumanos. Diante desse cenário, uma pergunta paira sobre todos eles ali. Quantos outros seres caminham oculto entre nós, moldados por eventos que não conseguimos prever ou mesmo controlar? Esses novos seres não ameaçam apenas como força bruta. O perigo real está no que inspiram. Um guerreiro que ergue uma espada em chamas, um vigilante vestido de morcego, que faz policiais desafiarem ordens, ou um símbolo alienígena capaz de incitar exércitos à rebelião. A hierarquia do mundo balança diante deles. Verônica Cale reconhece a gravidade. Sozinhos, não podem enfrentar tais ameaças, mas juntos, unindo recursos privados e governamentais, talvez ainda haja chance. A tensão na mesa explode em confronto direto. Hector Amon, com sua arrogância habitual, descarta os alertas e afirma que não precisa de ajuda, convencido de que pode lidar com qualquer ameaça por conta própria. Ra's al Ghul firme rebate a sua confiança cega, dizendo que ele precisa de ajuda sim. Mas Amon insiste, derrotou a Lanterna Verde, não precisa da Lazarus Corp.
O silêncio que se segue é pesado, até que Raz e Veronica Cale trocam olhares e decidem. É hora de revelar a próxima peça do tabuleiro. O nome ecoa como um prenúncio do destino. Tragam o Sr. Hall. As portas se abrem e a sala é tomada por um silêncio mortal. O guerreiro alado, máscara dourada e mumificado, arrasta o corpo ensanguentado de Oliver Queen como um troféu macabro. O impacto é brutal. O herói cai sobre a mesa diante dos conspiradores, seu rosto desfigurado, a vida drenada. Perguntas? Diz o guerreiro. Ra's al Ghul, frio como gelo, dita as regras. Problemas se resolvem em um dia, sem jogos, sem piadas. O peso de suas palavras recai sobre todos, transformando a sala em tribunal silencioso. Olhares se cruzam, alguns tomados de medo, outros de fúria contida. A dúvida explode. Aquilo foi assassinato ou uma execução calculada? Chantagem ou aviso? O clima da reunião se torna ainda mais afiado. Verônica Cale expõe com frieza como informação, favores e milhões de dólares moldam o tabuleiro em que todos estão presos. Do outro lado, surge a resistência. Alianças são convenientes, mas não significam nada. Não há amizade, apenas interesses momentâneos. As palavras ecoam como navalhas, separando egos e ambições. E então, o Coringa pede a palavra, carregado de autoridade e mistério. Com postura séria, o homem toma a palavra e promete revelar segredos vindos de um laboratório de física de partículas sob sua proteção. O aviso é claro: o que será dito não poderá ultrapassar aquelas paredes. Os rostos ao redor, refletidos em olhares desconfiados, entendem o peso da informação que está prestes a emergir. E nas sombras da tecnologia, Raz transmite cada palavra para Brainiac, sua voz metálica ecoando como sentença. Devidamente anotado. Enquanto todos ao redor da mesa escutam, uma revelação de proporções cósmicas é lançada no ar. A busca pela partícula final não terminou no bóson de Higgs. Um segredo mais profundo, mais absoluto foi descoberto: a partícula ômega. Em laboratórios ocultos, cientistas testemunham algo que vai além da ciência: o tijolo fundamental da criação, capaz de reagir não apenas à matéria, mas também à moralidade e à espiritualidade. E quando a energia toma forma, rostos se contorcem entre lágrimas e horror, como se estivessem diante do próprio juízo final. A sala mergulha em tensão quando a revelação ecoa. A partícula ômega não apenas reage à matéria, mas às forças da própria sociedade. O cientista fala com convicção, como quem descreve um destino inevitável, a gravidade moral que mantém tudo em seu devido lugar. Ele rejeita a ideia de que um homem possa voar, sustentando que existe uma ordem invisível que puxa cada ser humano para baixo. Com um olhar febril e voz carregada de convicção, o homem proclama que a ordem do mundo não é acaso, mas desígnio. Ricos e pobres não são frutos do destino, mas peças de um jogo arquitetado, onde alguns seguram cartas vencedoras e outros apenas coringas sem valor. Aos que resistem, resta apenas a ilusão da justiça, a falácia de que o mundo poderia ser justo. Suas palavras cortam como lâminas, um manifesto cruel sobre medo, ódio e controle, enquanto seus olhos brilham com uma intensidade quase sobrenatural, revelando uma crença que beira a loucura. Enquanto o corpo sem vida é arrastado como um aviso silencioso, as palavras ecoam na sala como uma sentença: ordem contra caos, justiça contra injustiça. Não há amizade, apenas alianças frias, moldadas pelo interesse em preservar o poder. Dos altos prédios de uma cidade imponente, ergue-se um novo símbolo sombrio. Eles dizem estar criando a Liga da Justiça, mas essa tal liga é distorcida, forjada não para proteger o mundo, mas para dominá-lo. Um brinde é feito. Não é a justiça verdadeira, mas a sua versão corrompida. Em meio à penumbra tecnológica, Brainiac fala com frieza calculada, seu olhar artificial analisando cada palavra como se fossem dados a serem processados. Não teria sido possível sem o mestre dos espelhos. Cada peça dessa aliança sombria parece ter encontrado equilíbrio,
mas por trás da aparente ordem cresce a desconfiança. Brainiac, com sua visão além dos limites humanos, sugere um investimento ainda mais perigoso. Um nome capaz de completar essa distorcida Liga da Justiça. O sol se põe no horizonte, tingindo o céu em tons dourados. Enquanto a vida parece finalmente tranquila para ele e sua companheira, entre sorrisos e chá quente, palavras de redenção escapam. Um homem, antes consumido pela inveja, agora é em paz com o que tem. Mas a serenidade é frágil. O apito agudo do telefone corta o silêncio como um prenúncio inevitável, roubando-o da ternura do momento. O dever chama. Lembrando que nem mesmo os instantes mais simples estão livres da sombra, que insiste em perseguir aqueles escolhidos pelo poder. Entre os campos dourados e a serenidade da vida simples, ele atende o chamado que rompe a tranquilidade. A voz firme se apresenta com clareza e peso. Lex Luthor, o homem que um dia buscou o poder absoluto, agora veste uma máscara de calma doméstica. Mas a verdade ecoa em cada palavra. Sua mente continua afiada, pronta para mover peças no tabuleiro do mundo. O contraste é gritante, o lar acolhedor atrás dele e a promessa de intriga no outro lado da linha. Essa foi uma pincelada da história da HQ Mal Absoluto, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!